quero conversar com você sobre um tema que aparece bastante quando estudamos a história do cristianismo primitivo, mas que muita gente ainda não entende bem: o gnosticismo. Para explicar de forma simples, o gnosticismo foi um conjunto de ideias religiosas e filosóficas que surgiram nos primeiros séculos depois de Cristo, justamente no mesmo ambiente onde o cristianismo estava nascendo e se espalhando. Ou seja, os gnósticos não existiam totalmente separados dos cristãos. Muitos deles se consideravam inclusive seguidores de Jesus. A palavra gnose vem do grego gnosis, que significa conhecimento, mas não é qualquer conhecimento. Para os gnósticos, a salvação ensinada por Cristo aconteceria através de um conhecimento espiritual, um despertar interior que revelaria a verdadeira natureza da alma humana. Aqui começa uma das principais diferenças entre o cristianismo tradicional e o pensamento gnóstico. No cristianismo histórico, baseado nos evangelhos e no ensino dos apóstolos, a salvação vem pela graça de Deus, através da fé em Jesus Cristo, seu sacrifício e sua ressurreição. O foco está no relacionamento com Deus, no arrependimento e na transformação da vida. Já para muitos gnósticos, o problema principal da humanidade não era exatamente o pecado, mas a ignorância espiritual. Eles acreditavam que o ser humano havia esquecido sua origem divina e precisava acordar espiritualmente. Enquanto o cristianismo ensina que Deus criou o mundo e declarou que a criação era boa, como vemos em Gênesis, vários grupos gnósticos acreditavam que o mundo material era imperfeito, porque teria sido criado por uma entidade inferior chamada Demiurgo. Essa ideia entrava em conflito direto com a fé cristã, que afirma que há um único Deus Criador, bom e justo. Por causa disso, líderes da igreja primitiva começaram a responder e defender aquilo que entendiam como verdadeira fé apostólica. Um exemplo importante é que escreveu obras inteiras combatendo o gnosticismo e afirmando que o ensinamento cristão deveria ser público, acessível a todos, e não um conhecimento secreto reservado a poucos. Outro ponto interessante é a forma como os gnósticos interpretavam Jesus. Para o cristianismo, Jesus é o Filho de Deus, encarnado, plenamente divino e plenamente humano, que veio salvar a humanidade por meio da cruz. Já alguns textos gnósticos apresentam Jesus mais como um mestre espiritual que veio transmitir ensinamentos ocultos, capazes de libertar a alma da prisão material. Alguns mestres gnósticos famosos chegaram a criar sistemas teológicos complexos baseados em interpretações simbólicas das escrituras cristãs. Eles usavam termos e histórias semelhantes às do cristianismo, mas davam significados diferentes a muitos ensinamentos. É importante entender que o confronto entre cristãos e gnósticos ajudou, inclusive, a moldar o próprio cristianismo. Foi nesse período que a igreja começou a definir com mais clareza quais evangelhos seriam conhecidos como escritura, quais ensinamentos estavam alinhados com a tradição apostólica e quais ideias seriam consideradas divergentes. Durante séculos, quase tudo que sabíamos sobre os gnósticos vinha apenas dos escritos cristãos, que criticavam suas ideias. Mas, no século XX, a descoberta dos manuscritos de Nag Hammadi, no Egito, revelou textos gnósticos originais, permitindo que estudiosos compreendessem melhor como esses grupos pensavam e como interpretavam a mensagem de Cristo. O mais interessante é que o gnosticismo levanta perguntas que ainda hoje fazem parte da caminhada espiritual de muitas pessoas. Quem somos diante de Deus? Por que existe sofrimento? E como podemos conhecer a verdade? Mesmo que o cristianismo histórico tenha rejeitado as ideias gnósticas, estudar o gnosticismo nos ajuda a entender melhor os desafios enfrentados pela igreja primitiva e também a perceber como, desde o início, diferentes pessoas tentaram compreender o significado da vida, da salvação e da pessoa de Jesus. No fim das contas, conhecer o gnosticismo não enfraquece a fé cristã. Pelo contrário, nos ajuda a enxergar com mais clareza aquilo que os primeiros cristãos defendiam, que a verdade do Evangelho não está escondida em um segredo reservado a poucos, mas foi anunciada abertamente ao mundo.
através de Jesus Cristo.